Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a visão que você tem? Você já trabalhou em várias empresas, né? A gente trabalhou junto numa empresa que era uma empresa pequena, vamos dizer, de médio porte, que depois foi crescendo, né? Começou pequena e foi crescendo, e que o gestor tinha uma visão diferente, dava valor para esse tipo de coisa. Mas, no geral, como você enxerga isso? Qual seria a razão para essa contratação para a maioria dessas empresas? Então, Carla, a maioria das empresas contrata, e muitas vezes influenciadas pelo RH. Então, é uma coisa assim, muitas vezes o RH não sabe nem com muita clareza o que está contratando. E aí passa por aquela questão de modismo que você falou, sendo que, se você não tiver metas claras, e aí está por baixo um sistema de gerenciamento de desempenho, que a gente chama de SGD, você não consegue mensurar essas metas. E a questão da meta é uma coisa assim, fundamental no processo de coaching. Por quê? Nós trabalhamos com, primeiro, o coach vai determinar a sua meta. Ele determina em função do perfil dele, perfil e potencial que é obtido através de um instrumento que você já conhece, específico, que é extremamente fidedigno, e que as consultorias que fornecem, os fornecedores, fornecem a partir de uma avaliação do coaching, da empresa do coaching, porque não pode banalizar esse instrumento. Então, a partir do instrumento de avaliação de perfil, e o que o coach quer, porque às vezes o que ele quer está acima das potencialidades dele. E ele, pelo processo do coach, ele tem que perceber isso. E o coach ajuda a que ele perceba. Para identificar. Ou seja, passa desde a contratação. É que deveria ser o contrário, né? Eu deveria, na contratação, ter uma análise de perfil para ver se aquela pessoa que eu estou contratando... É porque é um pouco o inverso, né? Eu deveria... Posso estar errada, tá? Mas eu deveria primeiro ter uma análise, contratar uma análise de perfil no processo seletivo para ver se aquele perfil ser humano, estou querendo dizer assim, ser humano. Como é que é aquela pessoa? Uma pessoa altruísta, uma pessoa positiva, uma pessoa negativa, uma pessoa feliz, uma pessoa triste, uma pessoa que tem boas intenções. Como é que é o perfil daquela pessoa? Ela tem criatividade? Ela tem... Primeiro eu deveria analisar esse perfil, a vaga. Então, assim, essa pessoa para mim não serve, essa serve, fazer uma seleção ali. E essas que eu selecionei, eu trabalhar internamente com as metas que eu determinei. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. Normalmente o processo seletivo, até nas grandes empresas, diga-se de passagem, é curricular, né? Talvez uma redação, até quem me ensinou isso foi você, né? Que a gente analisa. Eu aplico isso até hoje, tá, gente? Eu digo para vocês, ó, eu não tenho claro a psicologia dela, mas a redação é tão importante que você vê discernimento de ideias, o alinhamento da ideia da pessoa, que você vê até assim, se a pessoa... Eu não sei dizer o significado, mas a sequência da escrita, é tão legal isso. Claro que o psicólogo avalia com outras coisas, mas eu acho que isso é importante. Então, depois que você contratou, aí você faz outro tipo de análise. Porque você me ensinou uma coisa muito legal, que a gente tem que apanhar primeiro para aprender, que a gente, como gestor, quer sempre colocar alguém no lugar que, de repente, essa pessoa não está preparada para isso, ou não é para aquele lugar, ou ela não quer. E você me ensinou isso, quando a gente fez o trabalho. E isso é importante nessa análise que você falou, né? Quando essas empresas contratam esse serviço, elas já contratam tarde, porque ela deveria fazer antes. Não é? Sem dúvida, Carla. Então, você está absolutamente correta, porque se eu contrato sem o perfil, como você falou aí, deu a experiência, né, que a gente precisa ter, o perfil de carreira, de potencial, o perfil comportamental. Se a gente contrata sem avaliar essas questões, a gente está contratando, via de regra, corremos um risco grande de contratar alguém fora do perfil que a empresa exige. Então, o custo de treinar, de retreinar... é maior do que o custo de fazer uma contratação mais bem elaborada. Porque as grandes organizações fazem hoje um processo de dar feedback, mas tudo isso custa.
custa tempo, não que a pessoa que atenda ao perfil não tenha que receber feedback, tem que receber feedback, né? Mas é isso que você colocou, é impressionante, o quanto que isso é uma verdade. E o coaching ajuda nesse processo, porque se ele é contratado para resolver essas questões, ele pode atuar em equipe, fazendo com que a equipe, como um todo, defina suas metas, né? Muitas vezes com aval do gestor, e tenha um direcionamento para não ficar perdida, para não ficar solta.